O time do Thomas Edison, o time de todo cientista perdeu de novo. O time do Tite, que poupou o Arrascaeta. Brilhante trabalho da fisiologia. O Arrascaeta, pergunta se ele aguentou jogar hoje. Machucou! Foi poupado! Não vai... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo, infelizmente, acabou perdendo para o Botafogo aí, né, por 2-0 e podemos pontuar alguns jogos aqui, né. O Flamengo, ele vem demonstrando uma involução no futebol, né. Ou melhor dizendo, um regresso no futebol das últimas partidas, das últimas 6, 7 partidas para cá, né? Será que o Carioca foi uma ilusão, completa ilusão para o torcedor do Flamengo? Porque o time não vem apresentando bom futebol, né? Poupou 90% do time em La Paz para acontecer isso. É sério? O Flamengo poupou 90% do time para chegar contra o Botafogo e fazer essa merda aí. E o pilhado, acho que detonou aí o Tite e a atuação do Flamengo, né? Então vambora com mais um pós-jogo aí do Flamengo aí. Vai deixando seu like e tamo junto aí. Galera, pelo amor de Deus, meu filho, não é possível. Time da ciência perdeu de novo. O time do Albert Einstein, o time do Charles Darwin, o time do Thomas Edison, o time de todo cientista perdeu de novo. O time do Tite, que poupou o Arrascaeta. Brilhante trabalho da fisiologia. O Arrascaeta, pergunta se ele aguentou jogar hoje. Machucou! Foi poupado, não vai jogar na altitude. Priorizamos o físico, o departamento médico. Virou hospital o Flamengo. E um time péssimo na Libertadores e no Brasileiro. Quer elogiar o Tite, como grande parte da imprensa baba-ovo faz? Elogia no Carioca. Porque o Brasileiro é uma bosta e a Libertadores é horrorosa. Vai passar na Libertadores porque não tem como não passar. Vamos lembrar que o Paulo Souza passou, todo mundo passou na primeira fase da Libertadores. Agora, as atuações do Flamengo são fracas. Ai, mas ele pressionou no primeiro tempo. Pressionou quem? Uma chance clara de gol no primeiro tempo. Uma chance clara no segundo tempo. Que time grande é esse? O cara tem De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Gerson, Pulgar, Ayrton Lucas. Não cria jogada de gol. Como que não tem que questionar? Como que não tem que falar? Perdeu. O Flamengo do Tite perdeu de novo. E eu quero lembrar uma coisa pra vocês. Nenhuma boa atuação do Flamengo do Tite, nem no Brasileiro, nem na Libertadores. Contra o Milionários, uma bosta. Deixou o Milionários empatar com um jogador a mais. Contra o Atlético Goianiense, que tá aos trancos e barrancos, levou gol com um jogador a mais. Pênalti pros caras com um jogador a mais. Ganhou porque tem aquilo virado pra lua. Aí ele ganhou, mas péssimo também. Contra o Palmeiras, ruim. Hoje contra o Botafogo, ruim. Contra o Bolívar, péssimo. Contra o Palestino, 2-0 fajuto no Maracanã. Nenhuma atuação convincente do Flamengo do Tite. Ah, pode dar a volta por cima. Se der, vamos falar. Mas não dá pra levar a sério um Flamengo com o elenco que tem, jogar a bosta de futebol que tá jogando. É um futebol horroroso. É um futebol horroroso pra quem tem o elenco que tem. Hoje, o Botafogo 1-0. 1-0 pro Botafogo. O Flamengo não criava. Você vê os times que tem muitas estrelas, Atlético Mineiro, Palmeiras, quando estão perdendo, criam, bola na área, chance de gol, criam, muda o jogo. O Flamengo do Tite não muda nada. O Flamengo do Tite, 2-1 pro Bolívar, não criou nada. O Flamengo do Tite, 1-0 pro Botafogo, não criou nada, tirando uma cabeçada do menino Lohan ali, que passou perto do gol. Então, tem que ser criticado. O Tite precisa ser questionado. Ah, pilhado, mas você quer que derrube o Tite? Não. Ninguém aqui tá pedindo pra demitir, mas tem que pedir pra ser corajoso. Se bem que, com a diretoria covarde que o Flamengo tem,
O treinador covarde, ninguém vai falar nada. Porque a diretoria do Flamengo é frouxa. É uma diretoria frouxa. É uma diretoria que não cobra, que diz que vai bancar treinador e não banca. Agora, tem que falar pro Tite. Tite, me desculpa, olha o time que você tem. Você não cria nada. Não tá criando nada. Poupou pra dizer que cansou hoje por causa do calor. Eu tava vendo. Até o Fausto aqui na transmissão. Gente, deve estar um calor no Maracanã. Então vai jogar peteca. Vai jogar beach tênis. Tem beach tênis aqui no Pinheiros, em São Paulo. Tem no São Paulo. Tem beach tênis em tudo que é lugar. Vai jogar beach tênis. Se jogador de futebol poupado há 2 jogos não tem preparo físico pra jogar no calor do Rio de Janeiro, vai jogar peteca. Vai jogar beach tênis. Vai jogar o que for. Um Flamengo de novo ruim. Um Flamengo de novo que não dá esperança pro seu treinador. E aí... eu escutei antes desse jogo de hoje um bando de Nutella vindo me xingar. Pilhado, você tá xingando o Tite? Olha os números. Número não me engana. Como não me enganava na seleção brasileira. Recorde nas eliminatórias. Chega a Copa do Mundo, saco. Chega a Copa do Mundo, vexame. É a mesma coisa. Então, com número, não vai me enganar. Ou esse Flamengo começa a jogar bem, ou esse Flamengo começa a criar o que ele pode criar, ou não dá pra elogiar. Porque eu repito, vitória contra o Atlético Goianiense, jogo horroroso. Empate com o Milionários, que aí não é derrota, né? Que aí dizem, primeira derrota do Tite. Pra mim, o empate do Milionários do jeito que foi derrota. Pra mim, aquilo ali é derrota. Você não vai me dizer, não perdeu. Com 1 a mais, você deixar o 9º colocado do Campeonato Colombiano empatar? Você tá de sacanagem que dá pra considerar isso um bom resultado. É um Flamengo que no Brasileiro já cai e vai ser difícil chegar jogando o que tá jogando. E é um Flamengo que na Libertadores está a 5 pontos do Bolívar. A gente tá falando do Bolívar. O Bolívar, aí claro, vão ter aqueles chatos que vão mandar eu respeitar, azar. O Bolívar pro futebol da América do Sul é um nada. O Bolívar é grande pra Bolívia, claro, parabéns. Pro futebol da América do Sul é um nada. Nunca teve uma campanha histórica sequer de Libertadores. Agora, líder com 5 pontos na frente do Flamengo. Com 5 gols de saldo na frente do Flamengo. E lembrando, né, Bruninho Prado, o que eu lembrei, que pouca gente sabia, eu tô suando, mas é bom a gente falar. O Bolívar foi eliminado do Campeonato Boliviano pelo Bulo. Acredite se quiser, Bulo é o nome do time que eliminou o Bolívar do Campeonato Boliviano. Então, pra quem gosta de ser enganado por número, que o Tite gosta de falar de número, eu não vou ser. Se jogar bem, eu vou ser o primeiro aqui, porque eu não sou frouxo, a falar... começou a fazer o Flamengo jogar. Agora eu reconheço que esse Flamengo tá jogando. Enquanto o Flamengo foi esse time covarde, que perdendo de 1 a 0 não cria nada, perdendo pro Bolívar não cria nada, e fica nesse negocinho, não vai levar gol, na boa, eu não vou respeitar o Flamengo do Tite. Então, crítica tem que ser feita. E é o Flamengo, qual a posição do Flamengo agora no Brasileiro, Bruninho? Quinto colocado. Já saiu até do G4. Então, péssima campanha do Flamengo por enquanto no Brasileiro. Boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde, Bruninho Prado. Boa tarde, Fausto Favara. Você disse, né, meu senhor, que você estava feliz de ver a minha reação na abertura do programa. Quero saber se te agradou. Se te agradou, eu mostrar o que é o Flamengo do Tite na Libertadores e no Brasileiro. Por enquanto... eu digo, porque se melhorar, eu vou ser o primeiro a reconhecer. Agora, esse bando de imprensa baba-ovo que tem que ficar fazendo perguntinha, perguntinha bandeirinha branca, né? É a perguntinha, eu sou amiguinho, eu não vou perguntar nada ofensivo. A assessoria do Flamengo sempre me dá o direito de perguntar, então eu vou fazer uma perguntinha leve. Perguntem por que o Flamengo não joga. Perguntem por que o Flamengo não cria quando tá perdendo. Perguntem como foi poupar o Arrascaeta e perdeu o Arrascaeta hoje machucado. Tem que perguntar. E eu tô louco pra ver o nosso mestre da ciência, é o Macerejian, não é isso? Explicar hoje a lesão do Arrascaeta.
Ô, Marceledian, você poupou a nossa ciência. Amanhã se preparem. Amanhã eu venho de Albert Einstein no bate-pronto. Vou botar uma fantasia. Vai ser o programa da ciência, em homenagem ao técnico Tite, Flávio Prado. Boa tarde. Tá suando. Tá mais calmo agora? Ficou mais... Desabafou? É claro! Desabafou. É claro, mas tem que ser falado. Ninguém fala isso. Isso aqui é uma maravilha. Eu até falei na transmissão, até por causa do Tite, que eu gosto muito dele, eu até gostaria mais que o Flamengo ganhasse, mas tanto faz, né? Não vem ao caso. Mas aí o Botafogo faz um gol, eu digo, pô, isso pode ser interessante. Comecei a pensar nessa abertura e tal. Aí fez o segundo gol, eu digo, pô, ficou perfeito. Então, muito divertido, muito engraçado. Gostei bastante. Isso, ganhei amanhã e tal. E falando do jogo, o primeiro tempo o Flamengo poderia ter feito um gol, pelo menos, poderia ter. Sim, mas não foi um massacre que falaram também, né? Não, mas... O Flamengo não criou chance de perigo, só uma com o Luiz Araújo. O Botafogo jogou com um time pequeno o tempo inteiro. Ficou fechado e tentando contra-ataque. E o Flamengo chegava e não conseguia finalizar muito. Quando finalizou, não foi legal. O Luiz Araújo não estava num dia bom. A Arrascaeta não estava num dia bom. E aí, no segundo tempo, o Botafogo achou um gol, aí que acabou mesmo, né? Ficou totalmente atrás. Mas ganhou o jogo e acabou. Tá tudo certo. Quem ganha, ganha. São estratégias de jogo. Acho estratégia covarde, medrosa. Negócio de jogar fechado com medo. Mas o Botafogo fez o que deu pra fazer e ganhou. Ganhou. Não se contesta a vitória. Ele ganhou. Né? Ganhou jogando de uma maneira que eu não gosto nem um pouco, eu não aprovo nem um pouco. Acho que o Botafogo tá pagando quase 2 milhões de reais pro treinador pra ele jogar fechado e contra-atacar. Não precisava. O técnico do... Mas, Flávio, peraí. Ele ganhou do Flamengo de 2-0 no jogo que o mando era do Flamengo. Sim. Então tá ótimo. Fechado e chegou, goleou o 5-0, o Juventude. Chegou, ganhou pela Libertadores. Em Brasileiro e Libertadores ele já tá fazendo mais que o Tite. Então, vamos aguardar. Hoje ele jogou como um time pequeno. Tinha o Milton Buzeto aqui no Juventus, fazia isso direitinho. Vai buscar um cara na Europa por uma fortuna pra fazer isso. Mas ganhou, né? Ganhou. Contra a vitória não se discute. Eu sempre falo, contra gol não se discute, contra a vitória não se discute. Mas realmente o resultado não mostrou o que foi o jogo. No mínimo, o Flamengo mereceu um empate. Empate, isso que eu ia falar, porque vitória o Flamengo não mereceu, não. Não, porque o Botafogo fez gol no contra-ataque e tal. Mas no mínimo, o Flamengo já deveria ter virado o primeiro tempo bem. A verdade é que o time do Flamengo como um todo não está, além de taticamente não estar sendo criativo, individualmente algumas peças estão abaixo do que podem jogar, né? O Arrascaeta está abaixo, não sei nem se é porque estava com alguma lesão, alguma coisa, não sei, mas está jogando menos do que pode. O Ayrton Lucas está jogando menos do que pode. O Luiz Araújo fez uma partida muito ruim, enfim, umas peças do Flamengo não estão funcionando. Cabe ao Tite fazer funcionar, obviamente. Não dá para tirar a responsabilidade dele. Olha aqui, eu vou pedir, eu não sei se dá pra pegar o detalhe, eu tô suando aqui na bancada e eu tô machucado. Raiva. Eu não fui poupado pelo departamento médico. Eu tô machucado, eu vou consultar o Marceledian, vou consultar o departamento de ciência, tecnologia, medicina, o que quiser que for do Flamengo, pra ver se eu vou poder continuar fazendo o programa. Ou pra ver se eu vou ser poupado. Porque Bruninho Prado, meu querido amigo, que eu vi hoje, me desculpa, foi um Flamengo que não parece ter sido poupado. Porque quando você tem um time poupado, poupou 2 jogos, vai ser um atropelo. O Flamengo vai entrar voando. Gente, o Flamengo não fez quase nada. Posse de bola, a minha mãe pode ter, se ela ficar, ela e o meu pai tocando a bolinha. Meu pai goleiro, ela zagueira. Vai, toca, volta. Toca, volta. Isso é posse de bola. A posse de bola que me encanta é aquela que você tem a posse de bola, mas você cria, mas você pressiona, você não deixa o adversário jogar. Ter posse de bola do jeito que o Flamengo do Tite tem é fácil, na minha opinião. Respeito a sua, do seu pai, o que vocês quiserem se discordar. Agora, ter tanta posse de bola pra criar 2 chances de perigo no jogo. O Flamengo teve 2 chances, aquela que você fala, porque você vai botar número de finalização? Isso pra mim, o número, é pra enganar o otário. 15 finalizações. Eu nem tenho os números ainda, se o Kaique puder me falar. 15. Uma foi na arquibancada, a outra foi fora do Maracanã, a outra foi pro lateral. Pra mim, a finalização que interessa é aquela que pelo menos o torcedor fala, aquela ok, como a cabeçada do Fabrício Bruno. Vai, que teve também. Então, 3. Aí sim, aí eu digo, finalização. Agora, Bruno, minha opinião é que o Flamengo do Tite, por enquanto, na Libertadores e no Brasileiro, é um futebol pobre, ruim e nada convincente. Você concorda ou discorda?
Boa tarde. Eu concordo, sim, o time pode jogar mais. Acho que vocês, flamenguistas, são muito exagerados. Acho que vocês são muito exagerados, todos. Mas o time pode jogar mais, sim. Hoje, primeiro tempo foi melhor, mas criou pouco mesmo. Teve uma boa chance ali com o Luiz Araújo, mas o time criou muito pouco. Botafogo optou por deixar a bola para o Flamengo e se defender, e conseguiu se defender até tranquilo, né? O Flamengo ficou o tempo inteiro lá no ataque. Claro que tem um risco para o Botafogo. O Flamengo numa bola pode acertar, tem jogadores de qualidade para isso, fazer um gol, aí muda o jogo, aí você tem que se abrir, o Botafogo teria que dar espaço, mas o Flamengo, ele realmente criou pouco. Isso é um problema do time, que tem que melhorar, que tem que ser resolvido. O Flamengo, ele cria pouca oportunidade, ele tem muita bola, até por característica do time, muitas vezes também por opção do adversário, de deixar a bola com o Flamengo, mas o time cria pouco. E no segundo tempo, quando tomou um gol, aí o time foi pro ataque, mas mais desorganizado, um pouco mais tenso, um pouco mais nervoso. No primeiro tempo o time jogou tranquilo, mas não criou muito. Então é um time que sim, está devendo, pode jogar mais. É um time que tem capacidade de jogar mais. Ele pode ser um time melhor, pode ser um time mais criativo e não faz, em termos de atuação, um bom início de Brasileiro. Acho que o jogo com o São Paulo foi bom. Os outros, não, do Palmeiras ok, do Palmeiras eu não esperava muito mais que aquilo. Horroroso, né? Sim, eu achava que um queria mais não perder pro outro, os dois ali, né? E foi o que aconteceu. Contra o Atlético Goianiense foi muito ruim e hoje foi um jogo assim, muito ruim não, mas não foi bom, sim, foi um jogo mediano do Flamengo e o time pode fazer mais, sim. O Flamengo pode jogar mais e deve jogar mais. Vamos lá. Então, é isso aí, galera, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo acaba perdendo aí para o Botafogo. 2-0, foi um jogo no primeiro tempo até razoavelmente bom do Flamengo aí. Não vou dizer que criou muita chance, porque não criou. A única chance, vamos dizer assim, perigosa do Flamengo foi aquele chute do Luiz Araújo logo no início do jogo. De lá pra cá, o Flamengo teve posse de bola, rodava a bola de um lado pro outro, girava o jogo, O Flamengo teve 60% de posse de bola. E vamos pros números aqui. É incrível, filho. O que o Flamengo desevoluiu. Nem sei se essa palavra existe, mas tudo bem, né? A involução, né? Involução do futebol do Flamengo, né? Nessas 4 rodadas aí de Brasileirão, né? O Flamengo finalizou 15 vezes. Nenhuma foi no gol. O Flamengo não conseguiu acertar o gol do Botafogo. O Botafogo finalizou 9 vezes e 3 foram no gol. Esses 3 foram no gol foram os 2 gols, beleza? Até o gol do Luiz Henrique, do jogo, nenhum dos dois times tinha acertado o gol, né? Então é aquilo. As 3 finalizações corretas do Botafogo foi o gol do Luiz Henrique, que foi um erro de marcação ali, gigantesco, deixar o jogador... ali solta ali na entrada da área ali, naquele círculo ali. E teve um lance semelhante de uma jogada para o Luiz Araújo, né, com uma cobrança de escanteio do De La Cruz. De vez o Luiz Araújo tentar o chute de primeira, não, ele quis dominar para finalizar. Quando ele dominou, o chute saiu bloqueado, sobrou para o Arrascaeta, que ele acabou isolando, né. E no segundo tempo, o Luiz Henrique teve o mesmo lance, igual o Luiz Araújo, e ele acertou um chute de primeira que acabou fazendo gol, né? Teve o lance que o Rossi defendeu, né? Que seria o 2-0. Aquele lance cara a cara que foi com o Savarino. E o segundo gol, que para mim foi falta, sim, em cima do Fabrício Bruno, que acabou ocasionando 2-0, né? E quase teve 3-0 no final do jogo também, né? Então é aquilo. O Flamengo, com esses números aqui, pífio, 11 finalizações para fora, de 15 o Flamengo finalizou 11 vezes para fora, né? E 4 chutes foram bloqueados ou travados. Então aquilo, se a gente olhar números, até parece que o Flamengo jogou bem. Mas dentro de campo, o Flamengo não fez nada que impressionasse, né? Então o Flamengo teve 2 lances perigosos para mim. 2 lances perigosos. Se a gente for olhar aqui no segundo tempo, esses aqui são os números do segundo tempo, né? 7 finalizações e nenhuma no gol. O Botafogo, nos 3 chutes que deu no segundo tempo, as 3 finalizações, acertou o gol nas 3 vezes. Então é aquilo. O Flamengo vai entrar em
não vou dizer crise, mas o trabalho começa a ser questionado de uma maneira que não vinha, porque o Flamengo ele não vem apresentando futebol bem. Foi o jogo diante do Atlético Goianiense, foi o jogo diante do São Paulo com a vitória lá, vitória contra o Atlético Goianiense e São Paulo. Contra o Palmeiras, outra mesma coisa, começou a poupar, foi pra Bolívia, poupou muitos jogadores, perdeu, e agora poupou todo mundo para chegar agora e perder novamente. Então é aquilo, o trabalho do Tite começa a ser questionado porque a gente não vê uma evolução. O Campeonato Carioca foi uma ilusão gigantesca. Não tem como comparar o Carioca com Brasileirão e Libertadores. São coisas, são níveis que não ficam na mesma prateleira. Não existe comparação. Eu acho que o Carioca foi ilusão pra gente. A gente foi iludido muito com o Carioca, né? E, obviamente, que acaba acontecendo, né? Ilusão, não levar gol, ser superior nos clássicos. E agora a gente tá vendo que não é tudo isso. O time do Flamengo regrediu. Jogando futebol, os jogadores importantes não estavam em uma boa fase. Podemos dizer sim, podemos dizer que o calor afetou o rendimento do Flamengo, mas era para afetar também o rendimento do Botafogo, porque o Flamengo vem de jogadores poupados, ou praticamente 90% do time foi poupado. E o Botafogo não, o Botafogo jogou pela Libertadores, meio de semana, aqui não teve viagem, mas jogou. Entendeu? Então é aquilo. Futebol questionado sim, a gente tem que questionar essa atitude e agora ter essa situação, né? Vai poupar de novo? Porque é difícil. Poupou, o Pulgar se lesionou, né? Faz parte. Se lesionou no futebol ali. A Arrascaeta sentiu uma lesão. Complicado, mas eu quero saber a tua opinião aí. É isso aí e tamo junto.